O atacante Rafael Borré foi apresentado ao longo desta tarde de quarta-feira e encantou a todos no bastidor pelo envolvimento com o Internacional. Depois disso, já entrou no gramado do estádio Beira-Rio e participou do seu primeiro treinamento sob o comando do técnico Eduardo Cudê. A gente fala também a respeito de atualizações do Inter no mercado, porque avanços estão acontecendo no último dia de janela de transferências. Thiago Maia ainda está na mira e houve um esclarecimento por parte do Internacional sobre as reais condições de contratar este jogador. Alexandro Bernabei tem tudo muito bem encaminhado, mas a direção não gostou do fato da notícia ter vazado e afirma que isto atrapalhou a negociação entre Inter e o lateral esquerdo argentino. A gente fala também a respeito da proposta recusada do Internacional por um goleiro que foi buscado para disputar posição com Antony. Falaremos também a respeito de Thiago Maia e o que falta para o Inter poder fechar de fato esta negociação. Esse é o Diário do Inter KTO, desta quarta-feira, 6 de março de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta quarta-feira, tá? Vamos começar falando sobre o principal assunto do dia, que foi a apresentação de Rafael Santos Borré como jogador do Internacional. Eu gravei um vídeo na tarde dessa quarta-feira relatando os principais momentos dessa apresentação do Borré, que encantou todo mundo pela postura do Borré, pela personalidade que o Borré mostrou para absolutamente todo mundo, pelo conhecimento que ele mostrou sobre as coisas do Internacional, o engajamento e a motivação que ele mostrou, e eu falo sobre tudo isso nesse vídeo aqui, é só clicar para assistir, tá? Depois da apresentação do Rafael Santos Borré, ele foi para o gramado do estádio Beira-Rio e lá fez a sua primeira atividade sob o comando do técnico Eduardo Cudê. Cudê treinou a equipe no gramado do Beira-Rio ao longo desta quarta-feira, com a presença de Borré. O Inter está fazendo uma análise em cima do jogador colombiano para saber que tipo de trabalho ele precisa fazer nos próximos dias, se precisa algum tipo de recuperação, se já pode entrar nos trabalhos táticos. Mas é importante dizer, o Internacional trabalha com a ideia de que Borré possa estrear com a camisa do Inter no dia 13 de março, contra o Nova Iguaçu pela Copa do Brasil. Partida essa que acontecerá em Brasília, no estádio Mané Garrincha. Essa é a ideia do Internacional para Rafael Santos Borré e claro que depende do próprio jogador e depende também do técnico Eduardo Cudê. Os demais jogadores também trabalharam e o Cudê seguiu mantendo o esboço de time para a partida de sábado contra o São Luís. Vamos lá. Antony Bustos, Igor Gomes, Vitão e René. Meio campo de Arangues, Maurício, Bruno Henrique e Wanderson. Na frente, Alan Patrick e Ener Valencia. Foi assim esboçado o time do Internacional para encarar o São Luís, o Alário ainda no banco de reservas e Alan Patrick e Ener Valencia formando a dupla de ataque, tá? Quero atualizar mercado da bola, porque em meio à apresentação do Borré, a gente teve contato com alguns dirigentes importantes do Internacional que esclareceram um ponto de vista do clube em relação a alguns negócios que a gente vai dizer aqui. O primeiro que eu quero citar é Thiago Maia, tá? Quinta-feira é o último dia para que o Internacional feche esta contratação do Thiago Maia. E o que a gente sentiu dos dirigentes do Inter, primeiro, é um otimismo de que o Thiago Maia vai vir. A questão é quando. E segundo, um otimismo de que ele possa ser anunciado amanhã, no apagar das luzes da janela de transferências. É verdade que amanhã não é o último prazo para que o Thiago Maia possa jogar, por exemplo, a Copa Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro. Porque como ele atuou no Campeonato Carioca por 63 minutos, em uma partida contra a Portuguesa do Rio de Janeiro, que foi realizada inclusive lá no Nordeste, o Thiago Maia se enquadra em uma regulamentação da janela de transferências que permite, entre os dias 1 e 19 de abril, uma nova mini janela de negociações para aqueles jogadores que atuaram pelo estadual. O Thiago Maia se enquadra nisso e o Inter está ciente disso. Mas o Inter está dizendo que o tempo está jogando a favor do Inter e que o Inter não tem pressa para resolver a situação de Thiago Maia. Portanto, existe um otimismo, mas não existe um desespero. O Internacional está tranquilo. Pretende anunciar amanhã, mas se não anunciar, o Inter vai deixar para abril o prazo correr e tá tudo certo, tá? O que falta para o Thiago Maia? O Inter diz que falta um posicionamento dos outros clubes.
do Flamengo em especial, que é, falta o Flamengo pegar o telefone, ligar pro Inter e dizer, tá fechado o negócio. Dentro das condições que o Inter já colocou na mesa e que o Inter diz que são irredutíveis e que não vai mudar. E o que falta ser resolvido é entre Flamengo e Lille. As palavras que eu ouvi hoje. Eles que precisam se resolver lá. A parte do Inter já tá na mesa e tá feita. É questão deles se resolverem, ligarem, dizendo que tá resolvido e o Thiago Maia vir para Porto Alegre. É isso que falta. Existe a expectativa de que isso possa acontecer amanhã, porque o Flamengo tem pressa para resolver o imbróglio do jogador. Se não for amanhã, vai ser para abril, mas o Inter tá confiante de que o Flamengo vai ceder em algum momento, mesmo que seja no apagar das luzes, tá? Avançando, o Inter tá fechando a contratação do Alexandre Bernabé, que é um lateral esquerdo de 23 anos de idade, argentino que está chegando por empréstimo junto do Celtic da Escócia até o fim do ano no Internacional. E outra coisa que a gente ouviu no Beira-Rio é que a notícia ter sido vazada pelo César Luiz Merlo acabou atrapalhando um pouco o negócio. E aí, o que o Inter relatou foi a seguinte aspas, tá? Quando um negócio vaza e ele tem uma repercussão ruim junto à torcida, é bom pro Inter, porque o preço do cara diminui. Quando vaza e tem uma repercussão positiva, cresce o olho e a pedida ela pode aumentar. Chegaram a brincar, inclusive, com os jornalistas ali presentes do seguinte sentido. Todo mundo disse, então tá, pode deixar que agora eu vou começar a dar um pau no Santiago Bernabé, dizer que ele não joga absolutamente nada, que ele é horroroso, que aí o preço dele vai baixar. E aí os dirigentes diziam, pode ser, nessa linha aí tu vai nos ajudar. Dá um ferro no cara que aí diminui o preço dele. Obviamente não é tão direta assim a situação, tá? Mas o Inter deu um indicativo de que de última hora o jogador, o empresário do jogador, estão pedindo alguma coisa a mais, que fez com que o negócio não estivesse ainda 100% fechado. A expectativa era ele chegar em Porto Alegre entre a noite dessa quarta-feira e amanhã de quinta, tá? E o Inter quer anunciar esse jogador na quinta-feira e a tendência é que anuncie, que não mele esse negócio do Alexandre Bernabé, lateral esquerdo de 23 anos de idade. Sobre goleiro, o Inter teve uma proposta recusada pelo Sport Recife, tá? Porque o Inter tentou a contratação do Kaique França, goleiro de 28 anos de idade, que é titular no Sport Recife. De acordo com a imprensa pernambucana, o Inter ofereceu 5 milhões de reais, recusados pelo Sport. Os próprios dirigentes do Sport deram declarações públicas a respeito disso, tá? O Inter vai tentar fechar um goleiro amanhã, quinta-feira, último dia da janela, para poder ter um lastro no Campeonato Gaúcho e Campeonato Brasileiro quando o Rocher estiver fora. Ele está fora já há bastante tempo por lesão, mas pode estar fora por convocações da seleção uruguaia e para eliminatórias da Copa e Copa América, por isso o Inter quer contratar outro goleiro, mas o Kaique França em um primeiro momento não foi possível porque o Sport recusou essa proposta, tá? Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Vou passar algumas odds desta quinta-feira do futebol pelo mundo, tá? A gente tem aqui, por exemplo, na quinta-feira, Milan e Slavia Praga pela Europa League. Odd do Milan tá pagando 1,41. Liverpool e Sparta Praga. Odd do Liverpool tá pagando 1,72. Joga lá na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!